Pai falou comigo e eu vou compartilhar com você. Essa é a parte 3 do vídeo em que eu estou esmiuçando aquilo que o Senhor falou comigo dia 8 desse mês, agora de agosto, na madrugada. O Pai revela o seu caráter. Jesus fez o mesmo. O Pai não é hipócrita. Ele exerce misericórdia ao próximo. Quando Jesus veio e encarnou, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então você vê que o nosso próprio Jesus se humilhou, veio e não foi hipócrita. Ele não é a hipocrisia, não habita a hipocrisia em Deus. No Pai não existe hipocrisia. Então Jesus, ele é o reflexo do caráter do Pai aqui na Terra. Ele exerceu misericórdia com as pessoas. Nós terminamos o último vídeo, na parte 2, falando sobre ele ser o samaritano, que ele contou naquela parábola, em que exercia misericórdia. E o Pai não é hipócrita, ele exerce misericórdia ao próximo. Assim como foi com aquela mulher no poço, aquela samaritana também. Ele mesmo, pessoalmente, conversando com aquela mulher, decidiu falar para aquela mulher que ele era o Messias. Ele disse: sim, eu que falo com você sou o Messias. Exercendo misericórdia. Quando ele pede que nós sejamos misericordiosos, que a gente abra mão do nosso ego, do orgulho, que nós sejamos humildes, ele não está sendo hipócrita em pedir algo que ele não faz, que ele não é. Tudo aquilo que ele pede de você é o que ele é. Por isso que quando você exerce misericórdia, quando você exerce justiça, mas a justiça que vem dele, amando dele, você está exercendo o caráter do Pai. Mas ele sempre vai pedir para você exercer misericórdia nas pessoas. O povo cheio de orgulho não enxergava, e nós muitas vezes lemos e julgamos o povo que não entendia Deus, e não enxergamos também e nem exercemos o que ele tenta nos ensinar. Então, quantas vezes a gente olha para os fariseus ali na Bíblia e julga, fariseus hipócritas religiosos, aí a gente lê a Bíblia, toma aquele texto para si, para ficar apontando o dedo para as pessoas que são religiosas, que vivem embaixo da lei, ao invés de nós olharmos com o olhar que Jesus olhava, que era o olhar de misericórdia. Jesus tinha misericórdia até pelos fariseus. Mesmo ele combatendo ali, sabendo a intenção do coração deles muitas vezes, mas Jesus olhava com o olhar divino, o olhar de Deus. Ele olhava com misericórdia, porque ele sabia que os fariseus, na sua grande maioria, eram cegos guiando cegos. Seria muito fácil para Jesus humilhá-los, mas Jesus confrontava cada um deles, não com o intuito de humilhar. É só você ler as Escrituras. Ele não falava com soberba, com ego, querendo humilhar. Ele simplesmente ensinava e resistia à soberba que habitava no coração de muitos dos fariseus, mas muitos fariseus também creram em Jesus. E ele tanto teve misericórdia que quando ele ficou pendurado no madeiro, na cruz, ele disse: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. O Pai, desde a criação do mundo, ele já estabeleceu leis que já punem. Aquilo que você plantar, você vai colher. Então, se você está vendo que uma pessoa muitas vezes é mal no seu proceder, não seja você mais uma pessoa que vai apontar o dedo para ela, porque isso não tem parte com o Pai. O Pai não é assim. Ele não aponta o dedo para a pessoa querendo humilhá-la.
A Bíblia diz que ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. A própria humilhação e a exposição virá sobre a pessoa. Você tem que tirar primeiro o cisco do teu olho, para depois você se preocupar em tirar o cisco do olho do teu irmão. E essa exigência de simplicidade e humildade, largando o orgulho, o ego e principalmente a hipocrisia, que é o que nós começamos lendo aqui, que é o que ele falou comigo na madrugada, que em Jesus foi revelado o caráter do Pai, porque ele não é hipócrita. Ele pede misericórdia, mas ele exerceu misericórdia enquanto ele esteve na terra. Você só consegue enxergar o caráter de Deus quando decide largar o ego e a vaidade do orgulho, porque ele é o próprio saber. Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo são o próprio saber, é a sabedoria. Deus é a própria sabedoria visitando uma sala de aula para aprender. Por isso é o exercício da humildade. Quem é a humildade? Olha só, Deus, ele é a própria sabedoria entrando numa sala de aula para aprender, sentando ali entre os alunos para aprender. Um Deus que sabe de todas as coisas, que ele é a própria sabedoria entrando numa sala de aula. O Espírito Santo me disse isso na madrugada. E se você parar para ler Efésios capítulo 2, do 5 em diante, você vai ver que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Se fez semelhante a nós, como eu li para vocês. Esvaziou-se de si mesmo. Foi obediente até a morte de cruz. Para quê? Porque ele não é hipócrita. Para que a gente tivesse o exemplo de que como nós devemos nos comportar nos dias de hoje, nesse mundo de hoje, sem hipocrisia, sem ego, sem orgulho, porque ele é o próprio Deus. Irmãos, às vezes parece loucura você tentar entender, mas é o próprio Criador vindo no meio das suas criaturas aprender. Jesus não aprendeu? Ele não ia para o templo ler a Torá? Ele não estudava? Sim, ele ensinava, mas ele não ensinava com orgulho. Ele não é como muitos que hoje buscam conhecimento para atacar os outros, buscam conhecimento para apontar os outros. É necessário apontar quando o Senhor pede, quando ele revela segundo o coração e a vontade dele. Mas ele não revela só para afronta, porque quando ele usava os profetas na antiguidade, na antiga sabedoria, é só ler. Os primeiros livros, quando os profetas vinham, eles falavam, eles condenavam o pecado, mas eles traziam uma palavra de esperança também. Porque quando o Senhor vem trazer o confronto, ele traz o confronto para a cura. Porque acusador é o inimigo das nossas almas. Deus, ele não é o acusador. Aquele que ascendeu, que caiu dos céus, que perdeu lá em cima, ele é o acusador. Ele não tem palavra de restauração, ele não traz esperança para ninguém, ele só diz que você errou e você está ferrado e é a morte para você. Ele usa a palavra de Deus contra o próprio Criador e ele sabe a essência do Pai. Porém, ele tenta te convencer de que essa essência é uma essência errada. Ele quer que você acredite que Deus, ele é apenas um Deus lá em cima, um ser perfeito que não olha para você. Sim, ele é um ser perfeito, mas a perfeição dele está na humildade, no caráter dele, na humildade, na simplicidade. O nosso Deus é um Deus simples, no amor. Ele quer o teu bem. O inimigo é que tenta bagunçar a nossa mente. Para que a gente faça esse caminho de volta ao Pai, é necessário que a gente entenda o caráter dele. E nesses momentos que você tem passado, nessas situações que você tem enfrentado, ele está te revelando o caráter dele. Porque, como eu falei nos vídeos passados, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 33, ele não tem prazer em te afligir. Porém, é necessário para que você se desapegue de tanta coisa, de tanto orgulho, de tanto ego, para que você se desapegue dessas coisas e consiga escutar a voz dele, que é o que você tanto tem buscado. Senhor, porque eu não te ouço mais? Pai, porque eu não consigo entender a tua vontade? Porque você está acelerado, está cheio de coisas, cheio de orgulho, de ego, cheio de si mesmo. E ele próprio vem na palavra dele mostrar o caráter dele, que é um caráter de simplicidade. É um caráter de simplicidade. Você não tem como andar com Deus com as suas próprias coisas. Você vai ter que abrir mão do seu ego, das suas próprias limitações, de tudo aquilo que te prende.
de tudo que você aprendeu e absorveu dentro de uma igreja ou fora, na vida. Você tem que abrir mão de tudo isso, do seu saber humano, e começar a aprender o saber dele, o saber divino. Começando pela humildade, largando o ego, largando a hipocrisia, irmão, de querer apontar o outro, sendo que você está cheio, como um sepulcro caiado, muitas vezes. Olha com misericórdia para as pessoas, porque Deus, ele exerce misericórdia sobre aqueles que têm um olhar misericordioso. O que ele disse quando ele subiu aquela montanha? Que os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Então sejam misericordiosos, irmãos, porque vocês não sabem o dia de amanhã. Só sabe e só suplica misericórdia, só exerce misericórdia aquele que um dia precisou, porque sabe que precisa. O Pai habita nas coisas mais extraordinárias e nas mais simples também. Tudo é uma questão de ótica dada por Ele. Como eu falei, quem é a humildade? Se faça essa pergunta hoje, quem é a humildade? Ninguém nunca vai ter todas as respostas, porque o Pai se deixa saber por todos, cada um na sua perspectiva dada por Ele. Tudo para o exercício da humildade. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, irmão, eu cheguei um tempo na minha vida onde eu achei que eu tinha todas as respostas, a petulância de um adolescente. Eu achei que eu sabia de tudo, que eu tinha todas as respostas, que eu não tinha mais como aprender. E o próprio Deus fala comigo nesse dia 8 na madrugada, dizendo que ninguém tem todas as respostas. É lógico que quando eu perdi a minha empresa e as coisas começaram a acontecer, eu comecei a entender que aquele Deus que eu acreditava não era esse que se revelou a mim. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu mal li as Escrituras e hoje Ele se apresentou a mim. Eu consigo vê-lo, consigo enxergar o caráter dele, porque Ele decidiu se revelar a mim. Mas eu tive que me despojar de todo o orgulho, de tudo, aquelas armaduras que nós falamos no vídeo passado. O orgulho, o ego, vaidade, vícios, tudo. E ninguém tem todas as respostas. Ninguém tem todas as respostas. Porque Ele se deixa revelar por todos, irmãos. Isso é maravilhoso. O pouco que ele serve na minha mesa, eu estou compartilhando com você, assim como outros vão compartilhar outras perspectivas que vão conseguir tirar suas dúvidas, porque Deus se permite saber por todos nós, cada um na sua perspectiva, a visão que Ele deu, uma visão diferente para cada um. Então, em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, que Deus possa entrar no teu coração, mudar os teus pensamentos, te ajudar a mudar esses conceitos. Não sejam orgulhosos, não sejam egocêntricos, não sejam presunçosos, mas sejam simples e humildes, porque esse é o caráter do Pai revelado em Cristo. Quando Ele veio ao mundo, Ele se sentou entre nós. Ele aprendeu conosco, Ele é a própria humildade exercida. Se Ele te pede humildade, sede simples, sede humilde, se Ele diz assim, se deixe ser humilhado, é porque Ele é a própria humildade e a simplicidade. E Ele é a justiça, então ninguém melhor do que Ele para exercer justiça com aquelas pessoas que feriram você, com aquelas pessoas que falam de você, com aquelas pessoas que desejam o teu mal, que querem te ver na ruína. Deixa essas pessoas com Deus, não te consome com isso, não deixe isso entrar no teu coração, não seja aquilo que você condena tanto. É muito fácil a gente olhar para a Bíblia e falar dos fariseus, quando muitas vezes a gente se comporta igual a eles. Mas quer saber de uma coisa? Se um fariseu daquele que andava com Jesus, o que ele merecia? Por tudo que fizeram com Jesus, o que eles mereciam? Pensa aí comigo. Agora pensa o seguinte, e se fosse o teu filho? E se fosse o teu marido? E se fosse a tua mãe, o teu pai, uma pessoa que você tem tanto apreço? Você continuaria exercendo a justiça? Essa que você pensou? Não, irmão. Então não seja hipócrita. Não seja hipócrita. A gente só entende de misericórdia quando a gente precisa dela. Se desfaz de tudo isso, joga tudo isso fora, porque isso não te acrescenta em nada. E que Deus fale contigo através dessa palavra, meu irmão, para que você venha nesse caminho de volta e encontre aquilo que você está tanto buscando, que é a saída para todo esse perrengue, todo esse aperreio, essa falta de paz. Deus está falando contigo hoje. E só recebe e aceita, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E até o próximo vídeo.